Olá, boa tarde. Você assiste a partir de agora a transmissão da 16ª sessão ordinária do plenário do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Excepcionalmente, a sessão é presidida pelo conselheiro Rodrigo Chamum. Convoco, boa tarde a todos, convoco os conselheiros Eduardo Pérez e João Luiz. Havendo quórum legal, presente o Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e, nos termos do artigo 73, inciso 1 do Regimento Interno desse Tribunal, submeto ao plenário para aprovação a ata da sessão plenária ordinária do corrente. Em discussão. Aprovada a ata como distribuída. Leitura do expediente. Senhor presidente, ofícios números 188 e 189 de 2014, ambos da Câmara Municipal de Anchieta, encaminhando cópia dos decretos legislativos número 32 de 2008 e número 31 de 2010, pelos quais aquela Casa Legislativa aprovou os pareceres prévios deste Tribunal 26 de 2009 e 31 de 2008, sob responsabilidades do ex-prefeito Edivaldo José Petri, referente ao exercício de 2006 e 2007, acompanhando os pareceres desta Casa. É só, senhor presidente. Obrigado. Tendo em vista os expedientes lidos, solicito à Secretaria-Geral das Sessões a adoção de providências previstas no artigo 131 e parágrafos do Regimento Interno deste Tribunal. Comunicações da Presidência, sorteio de processo. Não há. Devolução dos processos com pedido de vista. Processo 216/2014. Foi devolvido e adiado. Relator, conselheiro Pimentel. Processo 4084. Prefeitura Municipal de Cariacica, relator conselheiro Marco Antônio, segunda sessão, conselheiro Sérgio Abudib. Devolvido. Devolvido. Processo 143/2012, primeira sessão, relator conselheiro Sérgio Abudib, vice conselheiro Rana. Processo 4298/2007, primeira sessão, conselheiro Marco Antônio, vice-conselheiro Rana. Processo 2219/2008, relator conselheiro Marco Antônio, vice-conselheiro Rana, primeira sessão. Portanto, adiado todos eles. Apreciação de medidas cautelares. Nenhuma. Leitura de acórdãos e pareceres. Solicito a leitura do conselheiro Sérgio Abudib. Senhor presidente, senhoras e senhores, acórdão TC 223/2014, processo TC 1293/2014, representação em face da Secretaria Estadual da Educação, pregão eletrônico 043/2013, contratação de empresa especializada em gestão de alimentação escolar, improcedência e arquivamento. E é só. Obrigado. Acórdão 176/2014, processo 4442/2010, Prefeitura Municipal de Ponto Belo, relatório de auditoria, Prefeitura Municipal de Ponto Belo, exercício 2009, ausência de orçamento prévio em procedimentos licitatórios, restrição à competitividade, utilização de tipo de licitação inadequada, participação indireta de servidor público em procedimento licitatório, contas irregulares, multa, determinações, encaminhar representação ao Ministério Público do Estado, arquivar.
Acórdão 153/2014, processo 7032/2013, Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, representação em face do Corpo de Bombeiro, pregão eletrônico 80/2013, improcedência arquivar, processo 154/2014, Acórdão 154/2014, processo 7033/2013, Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, representação em face do Corpo de Bombeiros, pregão eletrônico 81/2013, improcedência arquivar. Acórdão 174/2014, processo 7013/2013, fiscalização ordinária, auditoria, Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, exercício 2012, arquivar. Acórdão 219/2014, processo 1163/2011, prestação de contas anual, Câmara Municipal de Conceição da Barra, exercício 2010, contas irregulares, ressarcimento, multa, recomendação, oficial município de Pedro Canário, arquivar. Passo a palavra ao conselheiro Marco Antônio. Obrigado, senhor presidente, seus conselheiros. Acórdão TC 159/2014, processo TC 685/2013, Instituto de Previdência e Assistência Servidores do Estado do Espírito Santo, denúncia em face do Instituto, ausência de requisitos de admissibilidade, não conhecer, arquivar. Acórdão TC 200/2014, processo TC 1909/2011, Instituto de Previdência e Assistência Servidores do Município de Cachoeiro de Itapemirim, responsável geral do Alves Henriques, prestação de contas anual, Instituto de Servidores de Cachoeiro, atos regulares, quitação, recomendação, arquivar. Retorno a palavra, Vossa Excelência. Palavra franqueada aos senhores conselheiros, procurador e auditores para comunicações e registros. Senhor presidente. Conselheiro Marco Antônio com a palavra. Senhor presidente, eu estou informando ao plenário que decidi monocraticamente pela dilação, prazo 90 dias, processo de tomada de contas número 8247/2013, Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim. É só, senhor presidente. Julgamento, não havendo mais quem queira usar da palavra. Julgamento dos processos em pauta. Deixa eu ver. Há um pedido de preferência no julgamento do processo 1277/2011, coloco a apreciação do plenário. É de minha relatoria. Passo a presidência ao conselheiro Sérgio. Processo 1277/2011, Prefeitura Municipal da Serra, Auditoria Ordinária 2010. Voto pela decretação de revelia do senhor Marcelo Ottoni Aguiar e da empresa Impacto Máquinas e Equipamentos e Serviços nos termos do artigo 65 da Lei Orgânica deste tribunal. Por fim, retornem os autos à Secretaria-Geral de Controle Externo para prosseguimento regular do processo, acompanhando a área técnica. Passo a palavra agora ao conselheiro Sérgio Abudib. Senhor presidente, o primeiro processo de minha pauta, o
2422 de 2012, uma prestação de contas anual do Fundo Municipal de Educação de Alegre, foi objeto de vista do conselheiro Hanna e, em face da ausência de Sua Excelência por motivo de viagem, estou adiando. O processo a seguir, 1839/2011, prestação de contas anual referente ao exercício 2010 do Fundo Municipal de Saúde de Alegre. Eu vou ler em face da divergência. Trata os presentes autos, prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde de Alegre, frente ao exercício financeiro 2010, sob a responsabilidade dos senhores Rubens Molita Núria, Ana Maria Rodrigues Rosa, Paulo Caça Domingues. A quinta Controladoria Técnica elaborou relatório técnico contábil 146/2012, ressaltando os seguintes aspectos e irregularidades: prestação de contas anual composta pelas demonstrações contábeis e demais documentos exigidos pela Resolução 182 e alterações posteriores, bem como nos termos da Lei Federal 4.320, exceto pela ausência de extratos bancários do encerramento do exercício de 2010 de conta constante do fluxo de caixa contábil em meses subsequentes, em que ocorreram regularização dos valores de débitos e créditos constantes das conciliações. Prestação de contas anual, exercício 2011, foi encaminhada por meio de ofício, sendo protocolizada esse Tribunal de Contas em 30/3/2011, tempestivamente assinado pelos responsáveis. A Lei Municipal 3.055/2009, Lei Orçamentária do Município de Alegre, exercício 2010, fixou despesa relativa à Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento em 12.351.000, sendo que durante o exercício foram procedidas alterações através de créditos adicionais, alterando esse valor para R$ 13.602.246,96. Confrontando-se a despesa autorizada com a realizada, constata-se uma economia orçamentária de R$ 584.833. O Fundo Municipal apresentou o saldo de disponibilidade financeira para o exercício 2012 da ordem de R$ 483.000. Variações patrimoniais apresentavam superávit de R$ 1.419.000, proporcionando ainda um resultado patrimonial positivo acumulado em R$ 4.480.000, R$ 196,49. Sugeriu ainda a citação do senhor Paulo Caça Domingues para apresentação justificativas com relação às seguintes irregularidades, bem como aos demais: ausência de extratos bancários e encerramento do exercício 2010, ausência de extratos bancários no mês subsequente em que ocorreram as regularizações dos valores de débitos e créditos, divergência no valor de disponibilidade do exercício 2009, divergência entre extratos bancários, conciliações bancárias e fluxo de caixa contábil, divergência no valor total, acúmulo de saldo nas contas de dívida flutuante e divergência na conta restos a pagar. A mesma Controladoria elaborou instrução técnica inicial, sugerindo a citação. Conforme decisão preliminar 322 foram citados, os responsáveis encaminharam documentos às folhas 286. Por não constar a assinatura da senhora Ana Maria Rodrigues de Rosa, foi proposta citação por edital e aceita. Ao final, após a declaração de revelia da senhora Ana Maria Rodrigues de Rosa, foi elaborada instrução contábil e conclusiva, opinando fossem julgadas irregulares as contas, em face de 3 itens. O item 1, ausência de extrato bancário do encerramento do exercício de 2010 e consta com tanto fluxo de caixa contábil. O item 4.1.1, acúmulo de saldo nas contas de dívida flutuante, e 4.1.2, divergência nas contas de reta a pagar, determinando ainda que regularize a divergência no valor de R$ 100 nas disponibilidades financeiras, conforme dispõe o artigo 85 e 103 da Lei Federal 4.320, e observe o procedimento técnico contábil de acordo com retificações de lançamento contábeis previsto nas resoluções do Conselho Federal de Contabilidade 11.3208 e 13.30/2011.
O Núcleo de Estudo Técnico de Análise Conclusiva concordou integralmente, informando não haver realização da auditoria ordinária, opinando pela irregularidade, acompanhado também pelo Ministério Público Especial de Contas, parecer da Lavra do eminente procurador, Dr. Luciano Vieira. É o relatório. Passo a discorrer de forma sucinta sobre as irregularidades remanescentes com o intuito de expor as razões de voto. 1. Ausência de extratos bancários no encerramento do exercício 2010 de contas constantes do fluxo de caixa contábil. Verificou a área técnica que não foram enviados os extratos bancários de 31/12 de todas as contas constantes do fluxo de caixa contábil 2010, ressalta ainda que mesmo as contas com saldo zero devem ter o respectivo extrato apresentado. Aqui, a seguir, reproduz as contas que não tiveram seus extratos apresentados. Conta 58040/6 do Banco do Brasil, valor de R$ 328, 7.321,0 no valor de saldo zero. Todas as contas do Banestes são 6 contas, sendo 5 com saldo zero e uma com saldo de R$ 9, conta 12.998.217. Uma vez, com relação às contas do Banco do Brasil, foram apresentadas. Uma vez que a apresentação dos respectivos extratos de conta tem o condão de irregularidade, constata que a mesma é formal, passível de ser reparada em exercícios posteriores. Da mesma forma, pela simples demonstração da insignificância dos valores envolvidos, constata-se não haver indício de dolo, má-fé ou injustificável dano horário. No item 4.1.1, acúmulo de saldo nas contas de dívida flutuante. Constatou a área técnica, entre outras inconsistências, no saldo das contas de dívida flutuante, que em 31/12, há 150.474 a serem repassado ao regime próprio de servidências dos servidores e 168.263 ao regime geral de previdência, que mesmo se referente a exercícios anteriores, caberia ao ordenador de despesas no exercício 2010 ter providenciado o repasse. Em relação ao exposto, mantenho meu posicionamento externado nos processos 1424/2007 e 1906/2011. Primeiro, o recurso de reconsideração da Prefeitura de Mantenópolis e o segundo, a prestação de contas anual da Prefeitura de Vila Pavão. Entendo que, embora repasse de contribuições patronais previdenciárias realizadas de forma tardia, não há prejuízo ao regime próprio de previdência nem acumulação indébita por parte do município, pois os recursos permanecem públicos, apenas ficando na esfera municipal. Entendo que o valor Na oportunidade, o Ministério Público pedia que se aplicasse o entendimento de ato improbo. Na oportunidade, também disse que entendia que não se considerava ato de improbidade pelo fato do recurso permanecer público. Da mesma forma, no item anterior, entendo que a irregularidade é passível de ser reparada em exercícios posteriores. Ressaltado que os gestores, conforme as folhas 397 dos autos, já se manifestam nesse sentido. Por fim, 4.1.2, divergência das contas restas a pagar. Constatou a área técnica divergência no saldo de restos a pagar nos valores de R$ 100, 733,33 e 10.700. Com muita propriedade, recusaram a iniciativa dos gestores de pretenderem corrigir as inconsistências, encaminhando a essa corte novos balanços, referente ao exercício 2009 e novo demonstrativo de dívida flutuante. Digo com muita propriedade, pois a legislação exige que tais correções sejam efetuadas no exercício em que são verificadas, no caso em tela, exercício de 2012. Sendo assim, entendo que a possibilidade de tais correções ainda podem ser levadas a termo, caracterizando a presente irregularidade como formal. Ante exposto, observando os trâmites e discordando do Núcleo de Estudo de Conclusiva e do Ministério Público de Contas, voto por considerar regular com ressalva a prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde de Alegre, referente ao exercício 2010, sob a possibilidade do senhor
Rubens Mulim Tanuri, Ana Maria Rodrigues Rosa e Paulo Caça Domingos. O voto também no sentido de determinar a gestora ou a quem lhe suceder o seguinte: regulariza a divergência no valor de R$100 das disponibilidades financeiras, conforme dispõe o artigo 85, 103 da Lei Federal 4.320, e observe os procedimentos técnicos contábeis de turnos e retificações de lançamento contábil previstos nas resoluções do Conselho Federal de Contabilidade 11.3208 e 13.30/2011. Como voto, devolvo a palavra à Vossa Excelência. A divergência coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir. Presidente. Procurador. Pela ordem. Eu vou pedir vista dos autos. Vistas ao Ministério Público Especial de Contas. Prossiga, conselheiro Sérgio Abudib. Presidente, o processo a seguir, 7533/2013, também foi objeto de vista do conselheiro Hanna e, em função disso, está adiado. O processo a seguir, 2765/2014, é um relatório de execução orçamentária do primeiro bimestre de 2014 da Prefeitura Municipal de Anchieta. Eu estou votando pela emissão de parecer de alerta em face da ausência de cumprimento de metas fiscais. O processo 2774/2014, também um relatório de execução orçamentária, referente ao primeiro bimestre da Prefeitura Municipal de Nova Venécia. Estou votando pela emissão de parecer de alerta em face do não cumprimento de metas fiscais. O processo vou solicitar a vênia a fim de fazer uma votação única dos processos 1999/2010, 2000/2010, 2001/2010 e 4823/2010. Todos apensos, recursos de reconsideração em face do acórdão 635/2009. O primeiro do senhor Reinaldo Zandomênico, o segundo do senhor Luiz Carlos Casalho, o terceiro do senhor Luiz Roberto dos Santos e o quarto do senhor Sérgio Arnaud Vieira. Eu estou acompanhando o entendimento técnico, bem como o parecer ministerial, parecer da lado do eminente procurador-geral, Dr. Luiz Henrique Anastácio, votando pelo conhecimento do recurso e o reconhecimento da prescrição. O processo a seguir, 3009/2012, é um recurso de reconsideração em face do acordo TC 73/2012. Eu também estou acompanhando o entendimento técnico e o parecer ministerial da lava também do eminente procurador-geral, Dr. Luiz Henrique Anastácio, não conhecendo em relação à senhora Edmar Lírio Temporim, por falta de legitimidade, e conhecendo em face da Alcione Dias e Carla de Costa Araújo, no mérito provimento parcial, retirando a irregularidade de ausência de publicação, mantendo a multa em 500 VRTE. O processo 3023/2012 é um recurso de reconsideração em face do acórdão TC 073/2012. Interessado o senhor Lúcio Berilli Mendes. Eu também acompanho o entendimento técnico, o parecer ministerial da lava do eminente procurador-geral, Dr. Luiz Henrique, pelo não conhecimento em face da ausência de interesse. Falta legitimidade ao recorrente. O
processo a seguir, 3102/2012, é um recurso de reconsideração em face do acordo TC 073. Eu também estou acompanhando o entendimento técnico e o parecer do Ministério Público Especial de Contas, também da lavra do eminente procurador Dr. Luiz Henrique Anastácio, pelo não conhecimento em face da intempestividade. E o último processo, presidente, é uma consulta que permanece em vista com o conselheiro Carlos Ana. Devolvo a palavra à Excelência. Obrigado, conselheiro Sérgio Abudib. Passo a proclamar processo 2422, adiado, 1839, vista ao Ministério Público Especial de Contas, 7533, 2013, adiado, 2765, 2014, emissão de parecer de alerta, 2774, 2014, emissão de parecer de alerta, processo 1999-2010, conhecer, reconhecer pretensão punitiva, o mesmo para o processo 2000 de 2010, 2001 de 2010, 4823-2010, processo 3009, não conhecer em relação a Edmar Lírio, manter multa, processo 3023, não conhecer e arquivar, 3023-2010. Processo 3102-2010, não conhecer, arquivar, intempestividade. Processo 143-2012, prorrogado. É só. Passo a relatar os processos, porém antes transfiro a presidência ao conselheiro Sérgio Abudib. Já comunico que há um pedido de sustentação oral no processo 4367 de 2011. Peço a autorização de Sua Excelência para ler o relatório. Prossiga, Excelência. Processo 4367-2011, tratam os autos de recurso de revisão interposto pelo senhor Laureano Marcos Zancanella, prefeito municipal de São Mateus, exercício 2006, que tem como escopo tornar insubsistente o acórdão TC 88/2009, que julgou irregulares os atos praticados pelo recorrente, apenando-o com multa no valor de 1.000 VRTs e condenando-o a ressarcir ao erário municipal a importância de 388.229 VRTs. Referentes às seguintes irregularidades: ausência de prestação de contas referente ao valor repassado à Universidade Federal do Espírito Santo para a viabilização do projeto Melhorias e Modernização do Polo Universitário da UFES em São Mateus, valor 49.446 VRTs, contratação de serviço de impressão, reprografia e outros correlatos com preço acima do valor de mercado, no valor de 7.976 VRTs, pagamento indevido de taxa de administração à Cooperativa de Serviços Médicos de São Mateus, exercício 2006, valor 329.947 VRTs, contratação irregular, cessão indevida, desvio de função e pagamento sem comprovação de execução de atividades do senhor Oswaldo Cabral da Silva, no valor correspondente a 445 VRTs. O mesmo para o senhor Marilton Pedro Barcelos, 484 VRTs. A instrução técnica de recurso opinou pelo não conhecimento, sugerindo ao relator a conversão do presente processo em tomada de conta especial, nos termos do artigo 115 da Lei 621/2012. Ministério Público Especial de Contas, parecer
da lavra do eminente procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira, acompanhou o entendimento técnico. É o breve relatório, passo a palavra para a defesa da parte, que dispõe de 15 minutos prorrogáveis por mais 15. Boa tarde a todos os eminentes conselheiros. Eu agradeço a palavra que me foi passada pelo excelentíssimo conselheiro Rodrigo hoje, e eu espero ser breve, porque o assunto é, de fato, muito objetivo. Primeiro, eu queria destacar que a gente está diante, nesse caso, de um recurso de revisão. E a área técnica informou que opinava pelo não conhecimento porque não estaria diante das hipóteses legais. Então, a primeira coisa que precisa ser lembrada é que, dentre as hipóteses legais para o recurso de revisão, estão o erro de fato, quanto a documentos ou cálculos, e a violação literal à lei. E nos 3 pontos em que foi feito o recurso de revisão visando a desconstituição de acórdão, o que se alega é isso: erro de fato, e, em um dos casos, erro de fato e violação à lei. E são todos de muito simples constatação. E eu começo fazendo algumas considerações sobre o item 1.1, que trata de erro de fato e violação à lei, por ser talvez o mais complexo, que envolve matéria jurídica, embora ainda assim seja de grande simplicidade. Nesse item 1.1, a instrução técnica inicial e conclusiva do processo originário tinha apontado que não houve prestação de contas no convênio entre o município e a UFES. E lembrando que aqui o enfim, o justificante e hora recorrente é justamente o ordenador de despesas, ex-prefeito do município, não o gestor da UFES. E por que se aponta aqui, então, erro de fato e violação à lei? Porque a ausência de prestação de contas, conforme a legislação de regência, é uma irregularidade a ser imputada ao gestor da unidade que recebe a verba. É um dever de quem recebe a verba prestar contas. Isso é o que está disposto no artigo 70 da Constituição Federal de 88, é o que está disposto no artigo 93 do Decreto-Lei 200/67, e no artigo 116, parágrafo 6º da Lei de Licitações. Aquele que recebe dinheiros públicos para aplicação, para uso, para quaisquer fins, tem o dever de prestar contas a quem lhe repassou os dinheiros públicos para aplicação. E o erro, de fato, reside justamente nisso. Esse convênio, firmado entre o município e a UFES, tinha como repassador da verba o município, que era administrado pelo recorrente, e como recebedor da verba a UFES. Então, a obrigação de prestar contas quanto à primeira parcela e de devolver os valores que não foram aplicados é uma obrigação que recai sobre o gestor da UFES que recebeu a verba, e não sobre o gestor do município que repassou a verba. A obrigação do ente municipal que faz o repasse é fiscalizar se houve prestação de contas, se ela comprova o uso total ou não e correto da verba, e, no caso de entender que há irregularidade, que essa não foi sanada, rescindir o convênio e não repassar mais qualquer valor. Essa é a obrigação do gestor do município enquanto repassador da verba. E essa obrigação foi cumprida. Consta aqui na própria instrução técnica. As folhas 48 e 18. Verifica-se a existência de ofícios emitidos pela Secretaria Municipal de Finanças em agosto de 2007, solicitando à UFES o envio da prestação de contas. Nas folhas 48 e 20, a própria administração, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, buscou, através de ofícios, obter a prestação de contas, informando a UFES sobre a necessidade e importância de tal documentação. E as folhas 48 e 18. Entretanto, o convênio foi rescindido após a realização do primeiro repasse, tendo a universidade utilizado aproximadamente 83 mil, permanecendo com saldo remanescente de 36 mil. Então, o município cumpriu com a obrigação legal e com a obrigação contratual que ele tinha na posição de repassador, de fiscalizar e de rescindir o convênio. Por isso que se entende que houve aqui um erro de fato ao impor ao gestor do município a irregularidade de não prestar contas e ao impor ao gestor do município o dever de devolver essa verba.
essas irregularidades e esse dever de devolver a verba recaem sobre aquele que recebeu o valor, portanto, o gestor da UFES. Quanto ao item 2.6, a situação é até um pouco mais simples, porque é desnecessária qualquer verificação de lei ou de interpretação jurídica para compreender o que aconteceu quanto a esse item. Nesse item, foi apontado que teria havido a contratação de uma empresa, de nome Seven, para prestar serviços de reprografia e de impressão, por um preço que seria superior ao de mercado. E essa alegação vem do quê? Ela vem do fato de a minuta de edital, que previa um valor unitário X e uma quantidade X, totalizando R$ 160 mil, ter sido alterada antes da publicação para diminuir a quantidade. Então, manteve-se o mesmo valor unitário, a quantidade foi diminuída, e, por um erro material, o edital saiu com o mesmo valor total, que devia ter sido reduzido para R$ 140 mil. Então, de 160, ele deveria ter sido reduzido para 140 na minuta do edital. Então, isso faria com que o preço da Seven, que é 159 mil, tivesse superior ao orçado. Até esse ponto, a instrução técnica narrou uma irregularidade formal e reconheceu que se tratava de uma irregularidade formal, porque, na verdade, o serviço aqui foi medido e pago por quantidade prestada. Então, a cada mês se verificava quanto de reprografia e impressão foi feito e se pagava somente o que foi feito. Então, a princípio, esse valor total que consta no contrato é indiferente para aferição de dano. Ele caracterizaria uma falha formal. A própria instrução técnica faz esse aponte e ela, então, analisa as notas fiscais de tudo que foi pago para verificar se foi pago mais ou menos do que R$ 140 mil. E é aqui que está o erro de fato quanto aos documentos da causa e o erro de fato, consequentemente, de cálculo. Quando a instrução técnica se debruçou sobre essas notas fiscais, ela acostou ao processo não só as notas fiscais desse contrato, 098 de 2006, ela também acostou notas fiscais de um contrato de 2007, uma confusão, porque é a mesma empresa, Seven, prestadora de serviço. Mas são dois contratos diferentes, oriundos de licitações diferentes, inclusive relativos a exercícios diferentes. O contrato de 2007 já foi objeto de análise na auditoria do exercício respectivo. Então, aqui, nesse caso, as notas fiscais que estão as folhas 384, 389, com os números 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1044, são todas relativas ao contrato 007 de 2007, e não a esse de 2006. Então, elas não deveriam ter integrado esse cálculo para verificar qual foi o valor total pago pela administração referente a esse contrato. Se for feita a extração dessas notas fiscais do cálculo, e aqui é só uma operação aritmética, vai se verificar que o valor total pago pelo contrato de 2006 foi de R$ 121.990 e não de R$ 153 mil, porque essa diferença é o que se refere a um outro contrato que não tem nenhuma relação com esse, nem com essa licitação. Então, o preço do contrato, o preço do edital não foi diminuído de 160 para 140, mas o que foi pago, que é 121 mil, está bem abaixo do 140 que a própria ITI chama de valor real. E isso não foi percebido por causa de um erro quanto aos documentos. Foram inseridos documentos aí que não se referem a essa contratação. Então, aqui não é necessária nenhuma análise de direito para verificar que teve um erro aritmético. E, então, que a gente está diante de hipótese de recurso de revisão. É por isso que, nesse ponto, se requer a desconstituição do acórdão. Se não para afastar a falha formal, já que, de fato, no edital constou um erro material, para afastar a afirmação de que existe valor a ser ressarcido ao erário, porque não existe. Todo o serviço prestado foi pago, nem a mais nem a menos, e dentro do valor de R$ 140 mil, inclusive bem abaixo, que a própria instrução técnica reconheceu que era correto, que era adequado, tendo em vista o preço unitário e as quantidades que foram listadas. E, por fim, quanto ao item 2.7
3.3, que talvez seja a situação mais simples de se verificar, em concreto, foi afirmado que, num outro contrato firmado pela administração, existia o pagamento indevido de taxa de administração. E aqui teve, inclusive, uma mudança de fundamento pela área técnica. No momento que foi elaborada a instrução técnica inicial, a área técnica apontou que esse pagamento de taxa de administração seria indevido porque não existia previsão contratual. Isso aí era um erro de fato de simples verificação, porque existe a previsão contratual na cláusula 3.3. Isso foi trazido pelo recorrente em justificativas. E aí, então, diante desse apontamento, a instrução técnica conclusiva reconheceu que existia essa cláusula, que sob esse aspecto não haveria nenhuma irregularidade, mas afirmou que, por conta da redação da cláusula, ficava claro que a taxa de administração tinha que estar dentro do total contratado. Não poderia ser, então, um valor adicional. Diz a cláusula 3.3, nos preços contratuais estão compreendidos todos os serviços especificados, vírgula, administração, vírgula, supervisão, impostos, etc. Então, de fato, segundo o contrato, a taxa de administração tem que estar dentro do preço contratual, do preço global em que o contrato foi firmado. A questão, e aqui exige o erro de fato quanto a esse ponto, é que a taxa de administração está dentro do preço global contratado. O que aconteceu? Nas notas fiscais de cada medição, a empresa, além de colocar o valor fiscal da nota fiscal, discriminou a que se referia cada valor. Então, quando se olha para a nota fiscal, existe não só um total no final, como rubricas, sendo uma das rubricas taxa de administração com o valor respectivo. E a área técnica, ao olhar para essas notas fiscais, disse que foi feito um pagamento adicional porque ele estava autonomamente na nota fiscal. Mas basta somar o valor total das notas fiscais para se verificar que ele está dentro do valor contratado. E que aquilo ali foi uma mera discriminação de quanto do valor contratado se referia à taxa de administração, o que é, aliás, uma praxe, né, de várias empresas, e, inclusive, favorece a transparência, porque o município sabe exatamente o que ele está pagando. Aqui, mais uma vez, o erro de fato quanto a documentos da causa e quanto a cálculos. Porque fazendo o somatório das notas fiscais, e todas as notas fiscais liquidadas e pagas constam desse processo, se tem que, relativamente ao contrato 019, foi pago pela administração 1.600.000 aproximadamente, sendo que o valor do contrato era 1.900.000 aproximadamente. Então, o valor total pago está 300.000 menor do que o valor total contratado. E isso já deixa claro que não teve pagamento de nenhum adicional. No contrato 039 de 2006 e aditivo primeiro, a mesma coisa. Foi pago pela administração 1.700.000 e o valor do contrato era de 2.100.000. Então, mais uma vez, aproximadamente 400.000 a menos foi pago em relação ao que foi contratado, o que mostra que não tem nenhum adicional para a taxa de administração, que ela estava inserida nos preços contratuais da forma que mandava a cláusula 3.3. Então, em todos esses três casos, que são os únicos objetos do recurso de revisão, porque as demais irregularidades apontadas não foram atacadas, fica claro erro de fato e, em um caso ainda, interpretação e aplicação da lei. Isso é hipótese regimental de recurso de revisão. Inclusive, assim entende o recorrente, a hipótese de acolhimento do recurso de revisão, porque os vícios estão perfeitamente demonstrados. E, por isso, que se vem aqui nesse momento requerer a atenção de Vossas Excelências e pedir para que seja acolhido o recurso de revisão e afastadas essas irregularidades, ou ao menos o dever de ressarcir o erário em decorrência dessas irregularidades, diferentemente do que apontou a área técnica na análise do recurso de revisão. Eu agradeço a atenção dos membros desse tribunal, desse conselho, e reitero esse pedido de que seja acolhido o recurso de revisão. Agradeço a presença de Vossa Senhoria. Eu
determino a juntada das notas taquigráficas e dos documentos e o envio dos mesmos e do processo ao meu gabinete. Passo a ordem ordinária da pauta. Processo 2525 está adiado para a próxima sessão. Processo 1277 foi a decretação de revelia, também já julgado. Processo 2524 também adiado. Se tratar tanto o 2524 quanto o 2525 de questões relativas à terceirização. Processo 6752, estou acompanhando o entendimento técnico para converter o presente processo em tomada de conta especial, citação 30 dias, de diversos gestores. Eu explico aqui que, embora a Prefeitura de Vila Velha tenha a lei de desconcentração, e aqui há a proposta de citação do ex-prefeito Neucimar Fraga e de diversos outros membros de sua equipe, eu pude verificar que na instrução técnica, em relação a 6 contratos, há a assinatura do gestor, do prefeito, só para título de uniformização, porque na sessão passada Sua Excelência trouxe e tirou da lide inicialmente os 2 gestores do governo do estado e o conselheiro Marco Antônio, o prefeito de Aracruz, por conta da lei de desconcentração. Mas aqui eu pude verificar indícios de nexo de causalidade. Por isso, então, que ele, juntamente com o procurador-geral, subsecretário de Cultura e Turismo, secretário de Turismo, e alguns pareceristas jurídicos, são mais as empresas, são 16 citados. Processo 6872/2013, Potos Construção e Serviços Limitados, considerando as disposições do artigo 295, combinado com 306 do Regimento Interno, voto para que seja determinada a tramitação dos autos sob rito ordinário, notadamente por não haver mais fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio e de ineficiência da decisão desse tribunal. Processo 9093/2013, tratam os autos de pedido de reexame interposto por José Guilherme Gonçalves, ex-prefeito de Alegre, com requerimento de efeito suspensivo em relação ao acórdão 524/2013. O recorrente não logrou êxito em demonstrar a existência de grave lesão ou lesão de difícil reparação, de forma que não vislumbro condições que permitam o recebimento desse recurso sob efeito suspensivo. Voto em consonância com o entendimento técnico, no que se refere ao conhecimento do recurso ora interposto, recebendo-o, contudo, apenas no efeito devolutivo. Voto ainda pelo retorno destes autos à área técnica responsável para a respectiva análise de mérito. Processo 2695, versam os presentes autos sob tomada de contas instaurado pela Prefeitura Municipal de Vitória, tendo em vista o repasse de recursos no montante de R$ 49.575 referente às 2 parcelas
as duas primeiras parcelas do termo de parceria 1/2006, firmado entre a municipalidade, por intermédio da Secretaria Municipal de Trabalho, Geração e Renda e a Associação de Geradores de Empregos, Negócios, Desenvolvimento e Auxílio, a Agenda. A ITC 1082/2013 concluiu preliminarmente com amparo no artigo 653. Sugere-se que seja declarada a revelia da Associação dos Geradores de Emprego, a Agenda. Em relação aos senhores Anderson Marques Ramos, Eliseu Batista de Assis e Geraldo de Araújo Cerqueira, entende-se que devam ser julgados regulares as suas contas e a quitação, e que sejam julgadas irregulares as contas da Agenda e pessoalmente do senhor Gesiel Victor Patrocínio Camargo, presidente da entidade. Opina também pelo ressarcimento em solidariedade do presidente da associação e da associação no valor de R$ 49.575 e multa. PPJC 1734, doutor Heron, concluiu nos mesmos termos da área técnica. Digo eu, preliminarmente, ante a ausência de apresentação de justificativos por parte da associação Agenda, entendo que a referida OCIP encontra-se revel. Entretanto, tornam-se necessárias algumas considerações quanto à tomada de contas em tela, tendo em vista o ressarcimento apontado pela área técnica e pelo Ministério Público, em contraponto aos documentos juntados aos autos, se não vejamos. No relatório conclusivo, a Comissão de Tomada de Contas da Prefeitura Municipal concluiu pela responsabilidade dos diretores da Agenda, Gesiel Camargo, Anderson Ramos, Eliseu Assis, Geraldo Cerqueira, pelo ressarcimento de R$ 49.757, referentes à primeira e segunda parcelas do termo de parceria 1/2006. A parceria formada com a OCIP visava suprir uma deficiência na execução de outro convênio, o 26 de 2006, firmado entre a Prefeitura Municipal de Vitória e o Bandes, no que dizia respeito à contratação de profissionais treinados pelo Bandes como agentes de crédito para atuarem no programa Nosso Crédito. Nota-se a existência de orientação jurídica sugerindo, respectivamente, a contratação daqueles profissionais por contratação temporária e por intermédio de uma OCIP. Muito embora no primeiro caso não houvesse possibilidade de restringir a contratação apenas aos agentes treinados pelo Bandes. Tal dificuldade operacional encontrada pela PMV solucionou-se à época pela contratação da OCIP Agenda. Não há nos autos informações sobre o insucesso do programa Nosso Crédito ou paralisações significativas na prestação dos serviços a que se propunha, o que me leva a crer, neste último caso, que os serviços foram prestados, embora houvesse atraso no pagamento dos agentes de crédito e ausência de prestação de contas, conforme observa do depoimento transcrito do secretário municipal Eliezer Tavares. Aspas. Questionado se a entidade cumpria as obrigações estabelecidas no termo de parceria, o senhor Eliezer respondeu que a agenda atrasava o pagamento dos agentes de crédito e não prestava contas, e em face a estas irregularidades, o subsecretário da época orientou que o termo deveria ser rescindido e estabelecido novo termo com outra entidade. Digo eu, observo que o termo de parceria com a Agenda tinha previsão de duração entre dezembro de 2006 e novembro de 2007, porém sua rescisão se deu em julho de 2007. Destaco que a irregularidade ora em debate está na ausência ou na imprecisão da prestação de contas do termo de parceria, e não na carência de prestação dos serviços em si. A forma devida de prestação de contas está prevista na cláusula 7ª do termo.
consistindo em relatório da execução físico-financeira, relação de pagamentos efetuados com comprovação original autenticada e relatório das atividades desenvolvidas, entre outros. Resumidamente, o projeto original previa os seguintes valores: contratação de 4 agentes de crédito, valor de R$ 8.623, um coordenador, valor de R$ 1.662, total mês R$ 10.286, uniformes R$ 800 e medicina do trabalho, taxa de medicina do trabalho R$ 200. Valor global do projeto para 12 meses R$ 124.438. Dos documentos verificados nos autos, identifico a realização das seguintes despesas. Aí são várias despesas, com vale transporte para os agentes de crédito contratado, com um período, estão registrados nas folhas 266, as folhas 266, a folha a folha 360 do processo. Diversos pagamentos, diversos documentos que variam entre pagamento de vale transporte, pagamento de salário, pagamento líquido dos salários dos agentes, no valor total de R$ 44.702. Então, dentro do processo, tem comprovação da despesa da ordem de R$ 44.702. Importa dizer que não serão contabilizados os valores atinentes aos recibos de pagamentos autônomo contabilidade, que existe também, dado que os serviços pagos por meio desses documentos não estão previstos como despesa no projeto original. Do mesmo modo, não serão contabilizados os valores referentes ao pagamento de vale transporte que não tenham comprovação de utilização para fins da execução do termo de parceria. De acordo com o cronograma de desembolso, o termo de parceria receberia até o mês de setembro de 2007 um valor de R$ 105.723. Porém, tendo em vista a rescisão do termo por parte da PMV, recebeu apenas a primeira e a segunda parcela, no valor de R$ 49.575. Haja vista que até setembro de 2007, no meu entender, houve prestação de serviço por parte da agenda, conforme documentação supracitada, entendo que para fins de ressarcimento, os valores gastos e comprovados pela OCIP, isto é, 44.702, deverão ser abatidos do valor recebido referente às 2 primeiras parcelas. Deste modo, encontro uma diferença de R$ 4.872, que devem ser ressarcidos ao município de Vitória pela OCIP Agenda. É dessa forma que eu voto, divergindo parcialmente. Eu estou apenas recalculando o valor do ressarcimento, preliminarmente pela revelia da agenda, da OCIP, quanto ao mérito, acolher as razões justificativas nos moldes da ITC, aos senhores Anderson Marques Ramos, Eliseu Batista de Assis e Geraldo de Araújo Cerqueira, afastando suas responsabilidades, considerando a manutenção das irregularidades na prestação de contas, a Associação de Geradores de Emprego e Negócios, Agenda, e o senhor Gesiel Victor Patrocínio Camargo, diretor-presidente da entidade, para citá-los, para que no prazo de 30 dias recolham aos cofres a importância de R$ 8.543,70 VRTS. É como eu voto. Então tem a divergência no valor do ressarcimento. Coloco em discussão. Presidente. Com a palavra, conselheiro João Luiz. Primeiro, que eu vou pedir vista do processo, mas eu queria suscitar uma questão de ordem que está relacionado. Eu estou em substituição
para fins de quórum. Vou pedir vista e, naturalmente, vou apresentar meu voto, que vai constar nos autos. Eu estou substituindo a quem? Para não criar um problema quando do retorno. A questão de ordem, regimentalmente, tem um período de 2 sessões para resposta. Então, nós repassaremos o pedido de Vossa Excelência para que seja decidido em hora oportuna. Sim, é porque estamos aqui conversando com o Eduardo, que essa sistemática talvez pode criar um problema quando o retorno da composição dos conselheiros efetivos. A priori. Permite? Pela ordem, com a palavra, o conselheiro Sérgio Abudib. Vossa Excelência está coberto de razão, porque eventualmente isso pode acontecer mais vezes e nós precisamos criar um entendimento. Eu sugiro que, até para que Sua Excelência o Presidente possa responder a questão de ordem, que criemos uma praxe muito simples. O conselheiro Lovati é o mais antigo substituto, teria sido o primeiro convocado, portanto, estaria substituindo o conselheiro mais antigo, que é o conselheiro Carlos Ano. O conselheiro Eduardo Pérez estaria substituindo o conselheiro Zé Antônio Pimentel, e o conselheiro Sérgio está sem substituto nessa porque me parece que é a coisa mais lógica e mais sensata. As ausências aconteceram na mesma hora, mas a entrada no plenário seria feita dessa forma. Eu acho que é o mais adequado para se imaginar. Aliás, é Sua Excelência que está presidindo a sessão neste momento. Muito bem, eu respondo dessa forma. Presidente, eu também entendo da mesma maneira que Vossa Excelência, até porque guarda uma relação lógica. Então eu estou pedindo vista do processo 2695/2009. Tá bom, ficamos definidos dessa forma. E acho que é a forma mais adequada a ser feita. Obrigado, conselheiro. Foi muito boa a intervenção, porque já esclarece de forma definitiva o entendimento. Solicito devolvo a palavra à Sua Excelência para continuar relatando. Processo 4240/2009, Prefeitura, Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Houve um pedido de vista do conselheiro Sérgio Abudib. Agora eu tenho que ver para quem que eu vou passar a presidência. Não vai. Tem que ser conselheiro titular, nós vamos ficar aqui mesmo, do jeito que estamos. Então, vamos adiar. É justo. Porque eu sou relator e Sua Excelência fez um voto por ausência de presidente, fica adiado. Porque pelo regimento, não que nós não queiramos um de vocês aqui na presidência, um dos senhores aqui na presidência, mas o regimento não autoriza. O processo 4367/2011 foi sustentação oral, e o processo 3083/2012, nos termos do Acórdão 194/2013, o senhor Pedro Costa Filho, atual gestor da Prefeitura Municipal de Ecoporanga, foi notificado para que no prazo de 90 dias encaminhasse a esse tribunal a conclusão do processo de tomada de contas. Considerando que o responsável não enviou o relatório final da tomada de conta especial e nem apresentou qualquer justificativa, voto para que o plenário aplique multa ao senhor Pedro Costa Filho, um valor de R$3.000, e pela notificação para que o gestor da Prefeitura encaminhe no prazo de 90 dias a esse tribunal a conclusão do processo de tomada de conta instituído na portaria 0701/2012. Processo
O processo 7110 estou adiando. Proclamando o resultado. O conselheiro Chamon, relator processo 2525-2010, relatório de auditoria referente ao exercício 2009 da Câmara Municipal de Marechal Floriano, adiado. Processo 1277, relatório de auditoria 1277/2011, referente ao exercício 2010 da Prefeitura Municipal da Serra, revelia. Processo 2524, também adiado. Ambos aguardando novo plenário, o plenário completo. Processo 6752-2013 é uma representação em face da Prefeitura Municipal de Vila Velha, conversão em tomada de conta especial, citação 30 dias. Processo 6872-2013, representação em face da Prefeitura Municipal de Marataízes, conversão para rito ordinário. Processo, bem como revelia, processo 9093-2013, pedido de reexame em face do acordo TC 524-2012 da Prefeitura Municipal de Alegre, conhecer e receber apenas no efeito devolutivo. Processo 2695-2009, comunicação de instalação e tomada de conta da Prefeitura Municipal de Vitória, vistas ao conselheiro Cota Lovati, que substitui o conselheiro Carlos Ana. Processo 4240-2009, adiado para conhecer o voto vistas. Processo 4367-2011, foi retirado de pauta em face da sustentação oral. Processo 3083-2012, representação em face da Prefeitura Municipal de Coporanga, multa de R$ 3.000 e notificação 90 dias para encaminhar tomada de contas. Por último, processo 7110-2008, adiado. Devolvo a palavra ao nosso presidente Chamon. Obrigado, conselheiro Sérgio Abudi. Passo a palavra agora ao conselheiro Marco Antônio. Obrigado, senhor presidente. Senhores conselheiros, eminente procurador de contas, processo primeiro da pauta, 2632-2013, Câmara Municipal de Alegre, prestação de contas anual, exercício 2012, responsável Cláudio da Silva Páscoa. Esse processo, a área técnica opinou pela regularidade com quitação responsável, no que foi acompanhado pelo procurador designado, Dr. Luciano Vieira. Eu estou acompanhando, votando pela regularidade da prestação de contas do senhor Cláudio da Silva Páscoa, relativa ao exercício 2012, dando-lhe a devida quitação após arquivo em seus autos. Processo 3378-2013, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz, prestação de contas anual, exercício 2012, responsável Marcos Tadeu de Castro Vieira. Da mesma maneira, o processo anterior, estou acompanhando a área técnica, Ministério Público Especial de Contas, na pessoa do Procurador-Geral, Dr. Luiz Henrique Anastácio da Silva. Estou votando pela regularidade da prestação de contas anuais exercício de 2012, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz, dando-lhe devida quitação relativamente ao senhor Marcos Tadeu de Castro Vieira, com a expedição de recomendação, seguindo a área técnica também, no sentido de que nas próximas contas sejam retirados balanços financeiros e registros relativos ao controle de serviços faturados, a fim de manter a clareza e fidedigidade das demonstrações contábeis. Arquivo em seus autos. Próximo processo, presidente 1282 de 2011, é uma situação análoga à de Vossa Excelência, presidente Rodrigo Chamon, que teve dois processos que foram adiados por conta da composição plena. Com a aquiescência do plenário, eu estou fazendo o mesmo. Processo 4974-2013, eu estou adiando,
está dentro do meu prazo. Processo 9159, esse processo teve como procedência a Controladoria Geral da União. Eu estou seguindo o opinamento técnico, autuando como representação, convertendo em diligência externa para realização de inspeção. Próximo processo, 4001 de 2013, representação em face da Prefeitura Municipal de Alegre. Interessada foi a 5ª Controladoria Técnica, responsável José Guilherme Gonçalves Aguilar. Há um pedido de sustentação oral. Eu retorno a palavra à excelência para efeito de pregão. Passo a palavra à Secretaria das Sessões. Corte nesse plenário. O senhor José Guilherme Gonçalves Aguilar, um de seus advogados, doutores Vinícius Pavese Lopes, Rafael Vargas de Moraes Cássio e Luiz Guilherme Dutra Aguilar, interessados em sustentação oral no processo TC 4001 de 2013. Nosso encontro, senhor presidente. Mantido em pauta, senhor presidente. Mantido em pauta, prossiga. Senhor presidente, próximo processo 1890 de 2014, Serviço Autônomo de Esgoto e Aracruz, é uma consulta, responsável Robson Lopes Facalossi. Esse processo houve notificação, eu estou votando pelo não conhecimento, por ausência de 2 requisitos de admissibilidade. Seriam eles a ausência de parecer do órgão jurídico e também se referia a caso concreto, na forma da Instrução Técnica OTC 15 de 2014. Próximo processo 2567 de 2010, prestação de contas anual exercício de 2009, Fundo Municipal de Saúde de Alegre, eu estou adiando. Próximo processo 2023 de 2012, do Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo, prestação de contas anual exercício 2011, responsável Pedro José de Almeida Firme. Estou acompanhando os pareceres, área técnica, Ministério Público Especial de Contas, na pessoa do Dr. Luiz Henrique Anastácio, votando pela regularidade da prestação de contas do Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo e OPS, sob a responsabilidade do senhor José Pedro de Almeida Firme, dando devida quitação com a expedição da seguinte recomendação: seja nas próximas contas existindo descentralização de créditos orçamentários na forma da Lei 9.501/2010, evidenciado devidamente a movimentação pelo balanço orçamentário e demais relatórios. Arquivem-se os autos. Próximo processo 2996 de 2014, acompanhando a área técnica, votando pela expedição de parecer de alerta, descumprimento de limites de metas fiscais. Próximo processo 2926, 2928 de 2014, relatório resumido de execução orçamentária, Prefeitura de Itapemirim, responsável Luciano de Paiva Alves. Da mesma forma, descumprimento de metas bimestrais de arrecadação fixadas na LDO. 2930 de 2014, relatório resumido de execução orçamentária, Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, Amanda Quinta Rangel. Também descumprimento de metas fiscais de arrecadação fixadas na LDO. 2932 de 2014, relatório resumido de execução orçamentária primeiro bimestre de 2014, responsável Gilson Daniel Batista. Também descumprimento de metas de arrecadação fiscais fixada na LDO. Próximo processo 4295/2007 é um recurso de reconsideração em face parecer prévio TC 090/2007. É aquela mesma situação que eu já me referi anteriormente, também de Vossa Excelência, com aquiescência, votar na próxima sessão.
Próximo processo 4298/2007. Recurso de consideração, João Carlos Cos e outros, continua com vistas, conselheiro Hanna. Processo 2219/2008, a denúncia continua com vistas, também, conselheiro Hanna. Processo 4614/2004, auditoria especial, Prefeitura de Vitória, responsável Luiz Paulo Veloso Lucas e outros. A pedido de sustentação oral, também retorna a palavra a excelência para efeito de pregão. Passo a palavra à Secretaria-Geral das Sessões. Concordo nesse plenário, os senhores Luiz Paulo Veloso Lucas, Luciene Maria Becassis Esteves Viana, Heloísa Helena Nogueira da Silva e Antônio Lima Filho, onde seus advogados, doutor Geraldo Luiz Brum, Ricardo Barros Brum, Leonardo Nunes Marques e outros, interessados em sustentação oral, processo TC 4614/2004. Não se encontra, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Próximo processo 4084/98 é um processo pessoal. Eu utilizei da faculdade prevista no artigo 16, parágrafo 3º do regimento interno, com remessa dos autos ao plenário para definir matéria que eu entendi relevante. O eminente conselheiro Sérgio Abudi pediu vistas e eu estou adiando para conhecer o voto do eminente conselheiro, senhor presidente. Próximo processo 7621/2012, também ato de pessoal, também remeti o plenário na forma do artigo 16, parágrafo 3º, para uniformizar, ou seja, para que o plenário tivesse a oportunidade de decidir de maneira reiterada. É a segunda vez que eu faço isso, presidente. Nós adiamos o processo na sessão anterior por conta de doença envolvendo familiar de procurador. E nessa feita, e como nós não temos a composição plenária, também com aquiescência eu estou adiando para a próxima sessão. Prossiga. E o último processo, presidente, processo 2117/2013, dentro do meu período eu estou adiando, com isso finalizo e retorno a palavra a Vossa Excelência. Passo a proclamar o resultado. Processo 2632, regular, quitação, arquivar. 3378/2013, regular, quitação, recomendação, arquivar. Processo 1282/2011, adiado. 4974/2013, adiado. 9159/2013, diligência externa. 4001/2013, adiado. 1890/2014, não conhecer, ausência de parecer, caso concreto. 2567/2010, adiado. 2023/2012, regular, quitação, recomendação, arquivar. 2926/2014, alerta. 2928/2014, alerta. 2930/2014, alerta. 2932/2014, alerta. 4295/2007, adiado. 4298/2007, prorrogado. 2219/2008, prorrogado. 4614/2004, adiado. 4084/1998, devolvido, adiado. 7621/2012, adiado. 2117/2013, adiado. Nada mais havendo a tratar, após relatados 61 processos, vou declarar encerrada a presente sessão. Antes, porém, convoco para a próxima, que será ordinária, realizar-se no dia 27 de maio de 2014, terça-feira, às 14 horas, está encerrada a sessão.